Vamos todos à escola sagrada, a palavra de Deus aprender, a verdade dos céus revelada, dá-nos luz, dá-nos vida e poder. Trabalhemos pela escola, estudando com amor e pregando Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador. Vamos todos, crianças e adultos, palmilhando o caminho da cruz, estudar a grandeza dos vultos, entre os quais predomina Jesus. Trabalhemos pela escola. A paz do Senhor a todos os ouvintes da Web Rádio Fonte de Vida. Mais uma vez estamos chegando no seu lar nesta manhã, neste domingo chuvoso, aqui na cidade de Viamão, com o seu programa EBD em Casa, um programa do Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Viamão. Você é bem-vindo para estar conosco nesta manhã, mais uma vez, em torno do aprendizado da Palavra do Senhor, aqui na cidade de Viamão, 16 graus neste momento, tempo chuvoso, na verdade, semana chuvosa pelas previsões, mas não deixa de ser dia propício para nós estarmos na presença do Senhor, juntos aqui aprendendo a Palavra de Deus. Fique ligado na programação de hoje, não só da EBD em Casa, mas nos demais programas agendados para o dia de hoje. Este primeiro dia da semana, começamos mais uma vez o trabalho na obra do Senhor e vamos começar nesta manhã então com o aprendizado da Palavra do Senhor, estarmos em torno da Palavra de Deus, aprendendo algo da parte do Senhor para nossas vidas. Você é nosso convidado especial para permanecer conosco nesta manhã e vamos juntos então estarmos envolvidos com a palavra do Senhor nesse dia. Nós queremos inicialmente estar orando e vamos dar início aos trabalhos do programa EBD em Casa, iniciando também os trabalhos da Web Rádio já nesta manhã, na programação ao vivo que você pode acompanhar aí pelas mídias sociais, pelo Facebook. Logo em seguida teremos aí o YouTube já no ar, já divulgamos para alguns grupos, pedimos que os irmãos compartilhem com os demais grupos aí do WhatsApp, compartilhar, irmãos, o link do Facebook que nós já temos. O irmão João já está nos passando também aqui do YouTube, muitos irmãos gostam de participar via YouTube, já estamos largando aqui para você nos grupos do campo, para que você compartilhe com os demais aí, familiares, amigos, demais grupos locais e possam estar participando. Estamos então hoje pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo aplicativo da nossa igreja, que você pode baixar nas lojas virtuais. Procure lá por AD Viamão, você vai fazer um rápido cadastro e vai baixar ali. Você pode acompanhar direto no aplicativo toda a programação da Web Rádio Fonte de Vida aqui na cidade de Viamão. Graças a Deus. Vamos então estar orando. Para você que tem a tua revista aí, vamos voltar ao tema da lição de número 12. A lição de número 12 que iniciamos no domingo passado fala a respeito da conduta do crente em relação à família. E nós iniciamos então esta lição e vamos ministrá-la provavelmente em 2 etapas. Vamos tentar terminar aqui a lição no dia de hoje e na semana que vem estaremos indo para a lição 13. Se não conseguirmos hoje, vamos para o próximo domingo, não há problema. Temos aí um período ainda de sobra do trimestre que nós podemos trabalhar desta forma, já notificando os irmãos aqui da cidade de Viamão que nós já estamos aí em vias de receber já as revistas novas para o 4º trimestre. O assunto
de suma importância também para a nossa vida espiritual, em especial no momento em que estamos vivendo. E vamos estar iniciando então o 4º trimestre com as novas revistas. Em breve estará sendo distribuído aí para todos os setores de Viamão. Fique atento, converse aí com seu coordenador, supervisor da escola dominical, e você pode ter a sua revista da EBD. Vamos estar orando então para que o Senhor venha conduzir este trabalho nesta manhã, não só do nosso programa EBD em Casa, mas toda a programação do dia e também da semana. Nosso agradecimento nessa manhã, mais uma vez, pastor Davi Matos, nosso pastor presidente, pelo apoio que ele sempre tem dado ao trabalho da escola dominical, muito mais ainda nesses dias difíceis em que não podemos ter, por exemplo, a escola bíblica dominical infantil nas congregações, só temos adultos e jovens, e é um momento bastante difícil para a escola dominical também. Também nossa gratidão ao pastor João Neto, que está sempre conosco aqui nos domingos pela manhã. Vamos orar, irmãos, e você pode colocar na presença de Deus nesta manhã aquilo que você necessita. E também não só isto, mas se você tem um agradecimento ao Senhor, seja grato a Ele também nesta manhã. Oremos. Pai, te adoramos, Senhor, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, Senhor, em nos permitir estar aqui mais uma vez, nesta manhã de domingo, Senhor, o primeiro dia da semana, e podermos ofertar algo ao Senhor, a nossa vida, em gratidão e honra ao nome do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e tem nos alcançado, Senhor, em nossas vidas, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos fazer a Tua obra, Senhor, e levar a Tua palavra onde, ó Senhor, estes canais de comunicação podem alcançar as vidas que podemos levar a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos e louvamos ao Senhor pela vida da Tua igreja, Senhor, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Davi e sua família, também pela vida do pastor João Neto, Senhor, à frente desta rádio, Senhor meu Deus. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que nos é dada nesta manhã, Senhor, onde estaremos trabalhando em torno dela, em torno daquilo que o Senhor quer falar conosco. Pedimos ao Senhor a bênção sobre cada ouvinte nesta manhã, e não somente neste momento, mas ao longo do dia e também ao longo da semana que começa, Senhor. Cada uma, Senhor, dessas pessoas que estarão ligadas, que estarão ouvindo, participando da programação, recebendo a palavra do Senhor. Que a bênção do Senhor possa descer na forma de vitória nas lutas, nas provações, quem sabe salvação de almas, perdão de pecados, libertação de vidas, para a honra e glória do nome do Senhor. E assim o reino do Senhor tenha o crescimento nesta terra. Te agradecemos, Pai. Fica conosco nesta manhã, Senhor, na direção do Teu Espírito Santo, sobre as nossas vidas, para levarmos a Tua palavra e aqueles que nos ouvem, Senhor, para recebê-la e guardar no seu coração. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos, então, à nossa lição nesta manhã. A lição de número 12, continuação. Vamos para a parte 2 da nossa lição. Texto áureo da lição de hoje está em Efésios capítulo 5, versículo 31. Estamos neste trimestre trabalhando com base no texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios 5, 31 nos diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática nos fala que Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Então, em Efésios 5:31, está definido aqui nas Sagradas Escrituras, e não somente nesse texto, mas também lá no livro de Gênesis, lá no princípio dos textos está a definição, até porque o que Paulo repete aqui é o que está lá em Gênesis. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Ou seja, Deus estabeleceu um padrão, e isto é o casamento, e isto é a família.
A família ela é monogâmica, heterossexual e indissolúvel. Isto é o que Deus estabeleceu para a instituição da família. E a família foi criada para a glória de Deus. O nosso texto bíblico básico está em Efésios, capítulo 5, versículo 21 ao 33, e também na sequência do texto da carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 1 ao versículo 4. Você pode acompanhar juntamente conosco. Efésios 5, 21. Se você não tem a revista, pode acompanhar a leitura bíblica ali na sua Bíblia. Também Efésios 5, 21. E na sequência, Efésios 6, 1 a 4. Vamos então ao texto bíblico, Efésios 5, 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da palavra, ou com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim também devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios 6, 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Esse é o texto bíblico de Efésios 5, 21 e também Efésios 6, versículos 1 a 4. Amados irmãos, a família, como nós já vimos lá nesta lição no domingo passado, ela é a principal e a primeira instituição planejada e criada por Deus e colocada sobre a terra, instaurada sobre a face da terra. Antes mesmo da igreja, a família é a primeira instituição criada por Deus sobre a face da terra. E, portanto, o relacionamento familiar ele é um projeto de Deus, cuja responsabilidade é glorificar a Deus e transmitir para a sociedade o padrão moral e espiritual da família. O padrão moral e espiritual de Deus para a sociedade, ela vem através deste veículo que Deus criou, chamado a família, fundamentada na palavra do Senhor. Por isso, a Bíblia ressalta aqui o papel dos pais, o papel dos filhos no seio familiar, e esses papéis devem ser exercidos com obediência à palavra do Senhor, mantendo então assim a comunhão, né, e a convivência de uma forma harmoniosa no lar, e consequentemente nós teríamos então uma sociedade justa, correta, harmoniosa, e também uma igreja próspera que cresce, né, livre de problemas. Sabemos que esta não é uma realidade na sua íntegra, e o motivo então está já definido, né? Já está aqui observado. Muitas famílias aí destruídas porque falta esta comunhão, esta convivência harmoniosa, porque os padrões bíblicos foram quebrados. E a consequência sempre é grave para a sociedade e também para a igreja. Então, o ponto central aqui, irmãos, é que o relacionamento familiar ele é um projeto divino.
É um projeto de Deus e, portanto, precisa obedecer os padrões que Deus estabeleceu. Nós vimos no início da lição, na semana passada, a respeito da conduta do crente como marido. Falamos sobre o papel do marido como líder da família. Frisamos aqui o entendimento bíblico de que esta questão de liderar a família não é simplesmente um privilégio, mas é muito mais um compromisso, uma responsabilidade maior para que o marido, então, lidere a família, o lar, a família, segundo um modelo cristão que é fundamentado no amor e no respeito mútuo. Então, não é simplesmente um privilégio estar acima ou ser mais do que os demais membros da família, não. O papel do marido é fundamentar a harmonia e a convivência, a comunhão familiar, fundamentada no amor e no respeito mútuo do marido pela esposa e também de ambos para com os filhos. E isto é o que Deus estabeleceu. Portanto, nós fomos na sequência falando a respeito do amor como elemento primordial. Se não houver o amor no âmbito familiar, tanto dentro da liderança do homem, como também da esposa, dos filhos, nós não temos um ambiente familiar propício. Então, o amor, ele é o elemento primordial. Também falamos na sequência sobre, dentro desta questão do amor como elemento primordial, como fundamento e também do respeito mútuo, falamos sobre o cuidado do marido para com a esposa. Nós vimos ali que o marido é parte da esposa e vice-versa. Portanto, a questão do amor ao próximo foi aqui bem fundamentada também, aonde começa a prática desse amor ao próximo dentro daquele que é mais próximo, que é o nosso cônjuge, a nossa esposa, e vice-versa. Então, o trabalho aqui, a obrigação do esposo, do marido, de proteger, prover-lhe uma vida digna, e esta provisão ela não é somente material, mas também ela abarca o afeto, a consideração, a honra, não somente dentro do âmbito do lar, da família, mas em todo momento, no particular, de modo permanente e enquanto ambos viverem. Portanto, Deus estabeleceu que o marido, Deus delegou ao marido a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com um verdadeiro altruísmo. Então, amar a esposa, respeitá-la, cuidá-la, não é uma opção, é um dever, segundo estabeleceu Deus através da sua palavra. Vamos, portanto, na sequência para o capítulo de número 2 da nossa lição de hoje, falando agora a respeito da conduta da crente como esposa. Vamos falar agora nesta manhã, trazer o ensinamento que a palavra do Senhor nos mostra a respeito da conduta da esposa, da mulher como esposa no lar, falando aqui, obviamente, da mulher crente, como um exemplo de fidelidade a Deus e a sua família. Então, de acordo com esta comparação que Paulo faz em relação ao matrimônio, a mulher aqui ela é comparada como a igreja de Cristo. Por isso que a Bíblia nos orienta que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então é desta maneira que o esposo deve amar a esposa. Veja aí o fundamento do amor na família e na vida conjugal. Então, quando Deus compara aqui a esposa com a igreja, esta analogia deve estar dentro do âmbito familiar, este amor mútuo. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ver a conduta requerida da esposa cristã. Vamos ver inicialmente o primeiro tópico do capítulo 2, que fala a respeito do conceito de submissão cristã. Muitos dizem, olha, isto é um assunto difícil de ser tratado, porque fala de submissão, então não é fácil tratar este assunto, e eu diria que não é difícil, não.
Quando nós nos balizamos pelo que a Escritura nos mostra, nós já começamos a ver, por exemplo, que a questão da liderança do marido não é simplesmente uma questão de privilégio, como muitos alegam, não é uma questão de posição acima do status da mulher no lar, mas é para estar junto ao lado, ambos em uma só carne, em um só parecer, em união, para liderar a família. Então, a liderança do marido como cabeça da família não é simplesmente um privilégio, mas é um compromisso maior sobre a sua vida, para que possa haver harmonia no ambiente familiar. Então, a questão da submissão da esposa também não é uma questão difícil de ser tratada, desde que haja a aplicação do que a Bíblia nos ensina, do padrão bíblico. Então, as Escrituras, irmãos, elas nos falam que a sujeição de a respeito da sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nós lemos no capítulo 5, versículo 21 da carta de Paulo aos Efésios, falando da submissão de uns para com os outros. Então, aqui a Bíblia nos fala a respeito da submissão da esposa ao marido, no capítulo 5, versículo 22, trata também dos filhos em relação aos pais, no capítulo 6, versículo 1, e segue adiante falando na sequência dos servos aos senhores, do patrão ou do empregado para com o patrão. Então, fala de submissão o texto bíblico. E no caso aqui das esposas, tratando especificamente do ambiente familiar, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então, se é bênção para a esposa ser comparada à igreja do Senhor e o marido ser comparado a Cristo, que deu a sua vida pela igreja, amou a sua igreja a tal ponto de dar a sua vida por ela. Então, se é bênção para a esposa, da mesma maneira que para o marido tem as suas obrigações no lar, a esposa também. Deus estabelece regras para a conduta da esposa no lar. E esta questão da submissão, ela é um dos parâmetros. E ela deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então, quando nós entramos para o texto bíblico e começamos a entender como ou porquê a igreja ela é submissa a Cristo, nós vamos entender a questão da submissão no lar, a questão da união no lar em sujeição um ao outro. Então, aqui não se trata, portanto, quando nós olhamos em relação à igreja submissa a Cristo, não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém. Como o movimento feminista lá, com viés neomarxista, traz, por desconhecer os parâmetros na íntegra que Deus estabeleceu para a união conjugal e para a família. Então, esse desconhecimento, porque obviamente que uma filosofia neomarxista não leva em conta o amor, não leva em conta a submissão, o cuidado, o respeito e a honra. É simplesmente algo terreno, carnal, e não trata a questão dentro do ponto de vista que a Bíblia trata. O ponto de vista bíblico para o casamento e para a família vai muito mais além do que as filosofias neomarxistas que se infiltraram dentro de um movimento inicialmente feminista saudável, que buscava direitos que, obviamente, a Bíblia já havia resgatado para as mulheres. Isto já é bíblico, nós vamos ver na sequência. Tirando a mulher daquela posição em que se encontrava, e nós vamos ver isso na sequência, tratada pela sociedade secular com inferioridade em relação ao seu esposo, em relação ao homem. Então, a filosofia neomarxista entrou nesse âmbito e viu ali, dentro do movimento feminista, uma oportunidade, uma ferramenta de atacar e destruir a instituição que Deus criou sobre a terra, chamada família. Destruir a união conjugal, o casamento saudável, padronizado pela palavra de Deus, trazendo aqui à tona um falso
uma falsa orientação a respeito do que é a liderança do esposo no lar, do que é a submissão da esposa à família, ao lar, ao seu esposo, mas a Bíblia nos traz os parâmetros corretos aqui. A liderança do esposo é uma obrigação em relação ao cuidado que deve ter, balizado no amor e no cuidado, no amor e na união, como nós vimos aqui, no respeito mútuo, no cuidado. E a submissão da esposa é assim como a igreja está sujeita a Cristo. Então, dentro deste contexto, desta analogia que Paulo faz aqui, nós vimos que não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas é algo voluntário, de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Ou seja, o marido ele exerce a sua liderança na família como cabeça, com amor e com respeito e com cuidado. E a esposa, então, ao ver este amor de entrega, onde o marido, ele muitas vezes abre mão de questões pessoais por amor à esposa, para vê-la feliz e abençoada no lar, para que a sua família, o seu lar tenha união. Então a esposa, ao ver isso, ela ama o seu esposo também e está sujeita a esta liderança, porque a Bíblia assim, a palavra do Senhor assim o estabelece. Então não é algo por imposição, mas é algo voluntário. A igreja ama a Cristo de maneira voluntária, em gratidão a Cristo pelo cuidado que ele tem com a igreja, a ponto de o Senhor dar a sua vida em favor da igreja. Então é desta maneira que a esposa ela se sujeita à liderança do esposo no lar. Não é algo imposto pela palavra de Deus, não é algo imposto por Deus, não é algo imposto pelo marido, mas é uma voluntariedade, de forma a ter grata aceitação do amor e do cuidado que o marido tem por ela. Então aqui não há nada de depreciativo nessa conduta da mulher, porque retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. A palavra do Senhor nos diz que o amor de Cristo nos constrange, o amor de Deus nos constrange. E nós somos então submissos a Cristo como igreja, por amor, por causa do amor que ele dispensou a nós. Então esta união ela é levada para dentro do casamento, para dentro da relação marido-mulher. E isto, obviamente, que uma filosofia desviada do padrão bíblico que Deus estabeleceu não vai levar em conta e vai trazer aí um ensino errado a respeito dessa condição. Vamos para o tópico 2, então, falando a respeito da condição da mulher cristã. Nós vimos ali aprendemos que lá na cultura judaica, por exemplo, e era algo que a própria cultura da época que cercava o povo judeu, dos demais povos judeus, dos demais povos ao redor da nação de Israel, lá na cultura judaica também a mulher ocupava uma posição secundária e ela era parte, muitas vezes, da propriedade de um homem. Vamos ver, irmãos, ali na nossa Bíblia, o que diz o texto no livro de Gênesis, no capítulo 31, versículo 14, a maneira como a mulher estava inserida no meio social e também dentro do seio familiar. Não era o padrão bíblico que Deus veio estabelecer para a família. Diz ali, então Raquel e Lia replicaram: temos nós ainda uma parte e uma herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois não apenas nos vendeu, como também consumiu todo o dinheiro pago por nossos dotes? Então veja aqui, irmãos, que esta era a maneira como a mulher era tratada dentro da cultura judaica mesmo. Lá, antes de ter a lei de Moisés, mesmo antes, nós estamos vendo aqui um texto que fala de Raquel e Lia, portanto, a história aqui de Jacó. Então veja, irmãos, que esta era a maneira, esta era a posição que a mulher ocupava dentro da cultura judaica, uma posição secundária.
e muitas vezes de propriedade do homem. Indo agora para a sociedade grega, por exemplo, um outro tipo de cultura. Na cultura grega, as mulheres eram tratadas como inferiores e as esposas eram até muitas vezes escravizadas. E esta inferioridade da cultura grega que dominou o mundo na época do apóstolo Paulo, da igreja primitiva, essa cultura de posição inferior da mulher, ela foi trazida para a sociedade como um todo e chegou aí até meados do século XIX, século XX, onde a mulher ocupava um lugar secundário na família e no meio social também. Não podia votar, não podia trabalhar fora, não podia ter a sua carteira assinada, não podia ter a sua carteira de habilitação. Diversas restrições eram impostas aí para a mulher dentro do meio social, e isto o movimento feminista veio trazer, veio buscar esses direitos para a mulher. E aí, claro que o movimento lá neomarxista se insere no movimento feminista e traz ali para dentro uma visão deturpada do que é a família. Então insere ali o ataque à família, dizendo que a submissão da mulher ao marido e o marido ser o líder da família, o cabeça do lar, isto é algo que depreciaria a posição da mulher no lar, porque ela seria igual ao homem. E nós sabemos que esta filosofia não é verdadeira, porque não é assim que a Bíblia trata a união conjugal, o ambiente familiar, e sim baseado no amor e no cuidado de um para com o outro. Mas a cultura grega tratava então a família, a esposa, a mulher, numa condição inferior. Portanto, irmãos, você vê que pelo texto bíblico, lá nos evangelhos de Cristo, as mulheres elas alcançaram uma posição de dignidade igual aos homens. Quando você olha, por exemplo, para Gálatas 3, versículo 28, você vê aqui o evangelho de Cristo, o evangelho, a boa nova que Jesus vem trazer. Ele vem trazer a mulher e colocá-la na posição verdadeira no âmbito familiar, na sua posição de honra novamente, na sua posição de dignidade ao lado do homem. E vem colocar também o homem, ou seja, colocá-lo de volta na sua posição de líder do lar, de cabeça da família, por amor e cuidado e zelo pela esposa e o seu lar. O que na cultura judaica e também na cultura grega, isto não acontecia. O homem era colocado numa posição superior, a mulher numa posição de submissão no sentido de inferioridade, e não é isto que o texto bíblico lá no Gênesis estabeleceu para o homem e para a mulher. Então o evangelho de Cristo ele vem libertar a mulher desta posição de inferioridade trazida pela cultura judaica e também a sociedade grega. Vamos ver, irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas nos traz o ensinamento da posição que o evangelho veio colocar de volta à mulher, veio trazer de volta. Então aqui Paulo ensina que não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então está aqui. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. É assim que Deus vê o homem e a mulher, como herdeiros em posição igual diante dele. Paulo é claro quando ele diz que não há judeu, não há grego, ou seja, não há raça, não há nacionalidade, não há cultura, não há posição de escravo ou livre, não há posição se é homem ou mulher, seja dentro ou fora do ambiente familiar, mas todos sois um em Cristo Jesus. Então o evangelho de Cristo ele vem resgatar a posição do homem e também a posição da mulher e colocar as coisas nos seus devidos lugares, porque a sociedade judaica, na cultura judaica, cultura secular e a sociedade grega da época da igreja primitiva colocavam homem e mulher em posições erradas do âmbito familiar.
Veja, irmãos, que Jesus, lá em João capítulo 4, versículos 9 e 10, ao conversar ali com a mulher samaritana, Jesus ele quebra paradigmas da época e se opõe ao preconceito e à discriminação. Isso está claro no texto bíblico de João capítulo 4. Vamos ver ali João capítulo 4 e versículos 9 e 10. Disse Jesus, então respondeu Jesus à mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Então veja que a própria mulher, ela estranha, ela acha estranho o fato de Jesus estar conversando com ela. E muito mais o fato dela ser uma mulher samaritana rejeitada pela sociedade judaica da época. Mas Jesus ele veio para resgatar esta posição da mulher e ele diz aqui, ele deixa de lado, ele se opõe ao preconceito e à discriminação. E ele diz: se tu soubesses quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Então, Jesus vem restabelecer a posição da mulher no lar. Portanto, a mulher cristã ela desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Vamos ver o que Paulo nos ensina, irmãos, na continuação do texto de Gálatas. Agora no capítulo 5, versículo 13, a respeito da posição da mulher, Gálatas 5,13. Caros irmãos, fostes chamados para a liberdade. Todavia não useis da liberdade como desculpa para vos franquear a carne, antes sede servos uns dos outros, mediante o amor. Então veja que Paulo ele chama todos, homem e mulher, para a liberdade. Mas ele diz que esta liberdade ela implica também em submissão uns aos outros pelo amor. Então essa é a posição que Deus tem para cada um no ambiente familiar. Então não há aqui nenhum conceito de escravidão, nem de submissão por imposição da mulher no âmbito familiar ou não, ou também no âmbito social. Paulo e os próprios evangelhos vêm resgatar a posição original da mulher no lar, aquela que está ao lado. A Bíblia lá no Gênesis, quando fala a respeito da criação da mulher, a Bíblia nos diz que Deus colocou ela para ser a adjutora. A adjutora quer dizer aquela que está junto, que está ao lado, em uma mesma posição no lar. Vamos então ao tópico 3, irmãos, dentro deste capítulo 2, falando a respeito da conduta da mulher crente como esposa. O tópico 3 fala da reverência devida ao marido. É um outro ponto aqui que a filosofia neomarxista, por não entender o que o texto bíblico quer dizer quando fala a respeito disso, também deturpa, obviamente por interesses, por desconhecer a formação familiar vinda de Deus e, portanto, submissa ao amor de Deus, por desconhecer isto e por buscar, claro, interesses próprios, que é a destruição da família, a destruição do conceito de família que Deus estabeleceu, e esta é a única maneira de uma sociedade ser próspera e crescer de maneira sadia, correta. É a única maneira dos filhos terem um ambiente saudável para serem criados de uma maneira correta e não terem problemas futuros também. É um ambiente familiar segundo os padrões que Deus estabeleceu. Quando você deturpa isto, você tem uma sociedade corrompida, apodrecida no pecado, na desobediência, na violência, na morte, como nós temos hoje, como nós vimos nos dias de hoje, uma sociedade totalmente mergulhada aí na desobediência, tanto dentro do ambiente familiar quanto fora, filhos desobedientes aos pais
e a violência sendo instaurada em todas as instâncias. Isso se reflete em todo o meio social, no meio empresarial também, na questão do trabalho, do ambiente, do ambiente de trabalho também se reflete toda esta condição das pessoas que saem lá de um âmbito familiar completamente destruído e deturpado, porque o conceito de família foi deturpado. Então aqui, irmãos, esta questão da reverência da mulher devida ao marido, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta, é o que Paulo fala no capítulo 5 e versículo 25 da carta aos Efésios. Então esse amor ele serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Então veja, irmãos, quando a liderança do marido sobre o lar, a família, ela é instituída por Deus com base no amor e no zelo e no cuidado, este amor do marido pela esposa, ele é uma capacitação para que a esposa, então, seja recíproca a este amor. Este amor capacita a esposa a ser recíproca ao marido. Então não é uma imposição. Então o homem que assim se porta, e aqui de novo a palavra se volta para o marido, ele coopera para que a esposa o reverencie. E esta reverência da esposa pelo marido não é para que ele seja mais do que ela, mas sim pela posição de líder que Deus estabeleceu. Então essa postura, irmãos, ela é demonstrada quando a esposa o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. O homem, mesmo sendo o líder da família estabelecido por Deus, ele não lidera sozinho. Por isso que Gênesis diz que a esposa ela é a adjutora, ela tem o trabalho, a incumbência de, por amor, estar ao lado do esposo e ajudá-lo na liderança, na administração familiar. Então essa postura é demonstrada quando ela o apoia nesta tarefa. Então significa, irmãos, que a esposa ela participa das decisões em família. Então veja, irmãos, que uma decisão no lar, ela não pode ser tomada simplesmente pelo marido. Ele precisa chamar a sua adjutora. E ambos vão conversar e vão definir o que deve ser estabelecido dentro da questão das decisões no ambiente familiar. Não é uma questão de oposição. A posição da esposa no lar não deve ser de opositora ou aquela que desautoriza a autoridade do marido como líder da família. Não. Ela deve estar junto com ele, ao lado dele. Isto é a adjutora, para auxiliá-lo na administração familiar. Uma questão é o marido ser colocado por Deus como líder da família. Outra coisa é ele querer administrar sozinho. Ou também outra coisa é a esposa deixar com que ele administre todas as questões do lar sozinho, sem ela opinar, sem se manifestar e sem estar junto com ele auxiliando ele, colocando a sua visão a respeito das decisões familiares, que você sabe muito bem, você que é pai, você que é mãe, são muitas. São muitas. E muitas vezes são decisões difíceis que precisam ser tomadas. Questões disciplinares, questões éticas, questões morais, questões espirituais também, onde muitas vezes o marido, a esposa pecam muitas vezes na decisão de ir para o joelho, para a oração, ambos, como líderes do lar da família, buscar de Deus uma solução, por exemplo, para a situação dos filhos, questão da obediência, questão da vida espiritual dos próprios filhos. Amados irmãos, nós estamos criando cidadãos do céu no nosso lar. São herança do Senhor. E muitas vezes, irmãos, tem coisas que só se resolvem na oração e no jejum. Agora veja, irmãos, se há uma desunião do esposo para com a esposa, ou porque ele tenta impor decisões, ou porque ela se isenta das decisões e deixa o compromisso para o marido, como quem diz, olha, se não der nada certo, o culpado é tu mesmo.
o culpado é você, mas ela se aliena ao seu compromisso de estar junto com ele nas decisões familiares. Então o compromisso é de ambos. Ele não deve jogar a compromisso para a esposa e vice-versa, mas os dois devem abraçar esta causa familiar, porque ela vem do Senhor. É regra do Senhor para a família. Deus estabeleceu isto. Então, portanto, irmãos, para a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao marido, e isto não é por imposição. Isso deve ser por amor. Então, maridos, amai as vossas esposas, para que em contrapartida ela possa estar ao lado do seu esposo na administração do lar e auxiliando ele nesse compromisso de liderar a família. Este é o padrão que Deus estabeleceu. E isto tudo é feito por amor e respeito, com cuidado e zelo de um para com o outro. Vamos então, irmãos, para o tópico 3, ou capítulo 3, da nossa lição de número 12, e vamos para a conduta do filho, agora, a conduta do crente como filho. Primeiro ponto aqui, então você vê que o ambiente familiar ele é formado pelo esposo, a esposa, e na grande maioria dos casos Deus abençoa o lar com os filhos, e que são herança do Senhor, como já falamos. Então é preciso nós vermos aqui a conduta do crente como filho. Nós temos crentes lá no nosso lar, que também são os nossos filhos. Como deve ser a conduta do crente como filho? Vamos primeiro tratar aqui da responsabilidade dos pais aqui, né? Então os pais eles devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Está lá em Efésios 6:4, a parte B do versículo. Os pais devem, isto não é uma opção, irmãos. Quando a palavra do Senhor nos diz que nós devemos criar os nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, ou seja, no alerta de Deus para a vida deles, dia após dia devemos alertá-lo sobre a realidade das coisas, tanto materiais quanto espirituais, tanto do mundo físico quanto do mundo espiritual. E isto não é uma opção dos pais, isto é uma regra, é um dever dos pais. Então a palavra doutrina aqui, ou disciplina, ela do grego significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Então veja, irmãos, que doutrina ela é um treinamento para a obediência, tanto do homem quanto da mulher, tanto do filho homem quanto da filha mulher. Nós devemos doutriná-los, ou seja, devemos orientá-los. É neste sentido que a palavra doutrina é aplicada aqui. É uma orientação e um treinamento para desenvolvimento do caráter, para que nossos filhos aprendam a obediência das normas estabelecidas por Deus. Já quando falamos de admoestação, lá do grego, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Isto é admoestar. Admoestar quer dizer chamar os nossos filhos e dizer para eles: olha, você deve fazer o bem, mas cuidado que também existe o mal. Admoestá-los, alertá-los de que o mal está à volta. Vejam, irmãos, que isto não é coisa de hoje. Quando Deus coloca o homem e a mulher no jardim do Éden, ele chama eles e diz: olha, vocês devem arar o jardim e devem também guardar o jardim. Então você vê que o mal já rondava o jardim do Éden. E Deus, quando estabelece a família, o lar, ele orienta que o Adão e Eva, o primeiro casal, o homem e a mulher, deveriam livrar, deveriam guardar o jardim, preservar. Ali estava Deus admoestando, não somente orientando, não somente doutrinando em relação às regras do lar, da família, do casamento, da administração do jardim, mas também ele estava admoestando
de que o mal estava na volta rondando e eles deveriam ter cuidado com isso. Portanto, a regra é que eles deveriam guardar o jardim. Então, os pais, em relação aos filhos, devem também não só doutrinar, ou seja, treiná-los para aprenderem a lei e regra da obediência, mas também admoestar que a não obediência a estas regras vai trazer o mal para as suas vidas. Então, além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos filhos. Os critérios dessa educação, eles estão aonde? Na palavra de Deus. Vamos ver um exemplo aqui, irmãos, em Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22 e versículo 6. A Bíblia nos dá os parâmetros para tudo na nossa vida. E o ambiente familiar é algo especial que Deus procura cuidar, porque ali está uma base também sobre da qual a igreja é formada. A igreja é formada de famílias, assim como a sociedade ao nosso redor. Então, ali em Provérbios 22, versículo 6, Salomão diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Então, alguém pensa assim, poxa, mas por que muitos filhos se desviaram do caminho? Muitas vezes, irmãos, está num pequeno detalhe da palavra de Deus que não foi observado. Muitas vezes o pai ou a mãe ensina para a criança o caminho, mostra para ele, aponta para ele o caminho. Mas o que a Bíblia nos diz, irmãos, é que nós não devemos apontar o caminho. Nós devemos estar junto com eles no caminho. É o que diz Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho. É como se alguém, o pai ou a mãe, pegue a criança pela mão, entre com ele no caminho e conduza ele pela mão no caminho. Nós tínhamos um pastor na cidade de Santa Maria que, durante a semana, quando ele anunciava o culto da escola bíblica dominical para o próximo domingo, ele sempre dizia assim: não esqueça, irmãos, família, pais, mães, não mande os seus filhos para a escola dominical. Vá com eles. Era esta a orientação que ele dava. Porque isto, irmãos, é o texto bíblico. Este é o padrão bíblico. Ensina a criança no caminho. Então, não diga para o teu filho: filho, você deve ir na escola dominical. Você tem que dizer para ele: filho, vamos à escola dominical. Convide ele, porque você vai. Meu filho, vamos para o culto, porque você vai estar lá também. É óbvio, irmãos, que muitas vezes, devido aos compromissos que os pais têm, os filhos já na adolescência, juventude, muitas vezes você precisa levá-los ao culto de jovens e atender outros compromissos também. Mas veja, irmãos, que o teu filho ele já vai ao culto de jovens, mesmo você não podendo estar lá, porque você lá no início já ensinou ele no caminho. Você já esteve junto conduzindo. E hoje, quando eles estão começando a dar os seus passos de fé com as próprias pernas, você está colhendo o resultado do que você plantou. Porque junto com ele você foi no caminho. E a escola dominical, irmãos, ela é fantástica para exercer esta ordem de Deus, de caminhar com teu filho no caminho. Se o teu filho ver você na escola dominical com ele aprendendo a palavra do Senhor, ele vai entender que ele também precisa aprender. Porque imagine se o seu pai, que na sua visão já conhece tudo, né? Nós temos uma fase na nossa vida quando criança que o nosso pai ele é o nosso herói. E quando o filho vê o seu herói na igreja, nos bancos da igreja, aprendendo a palavra de Deus, vê o seu pai lendo a Bíblia e buscando conhecimento da palavra, ele, enquanto criança, vai imitar o seu pai. E vai entender que se o seu pai, que é o seu herói, e já sabe tudo no conceito dele como criança, conhece tudo a respeito da vida e do mundo, se o seu pai continua precisando aprender mais alguma coisa, então ele fica pensando: imagine eu que não sei nada ainda. Eu preciso seguir o caminho do meu pai. Então, a criança que vê o seu pai e a sua mãe no caminho, ele vai estar sempre no caminho.
E a Bíblia garante que mesmo depois de idoso, de velho, ele não vai se desviar, porque ele foi plantado no bom lugar, junto ao ribeiro de águas, a água do conhecimento e da obediência à palavra do Senhor. Esta é a orientação que a Bíblia nos dá para os pais em relação aos filhos. Também, por outro lado, irmãos, os pais não podem jamais abusar da autoridade recebida. Aí vem a questão da disciplina, por exemplo, no lar. Os pais devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposição injusta, a fim de não incitar a ira aos vossos filhos. E Paulo fala disso no capítulo 6, versículo 4, não inciteis os vossos filhos à ira. Quando é que isso acontece, irmãos? Quando não há amor, não há brandura na educação, quando o rigor é excessivo. Uma coisa é você cobrar do seu filho uma atitude correta, após orientá-lo mais de uma vez, muitas vezes. Uma coisa é você, muitas vezes, ser necessário usar com um padrão bíblico a correção ou a vara da correção no lar. Né? E isto é bíblico, isto é a orientação da palavra do Senhor, para que ele aprenda os limites, para que ele tenha os seus limites na vida. Tudo tem limite. Por que a nossa sociedade, irmãos, está destruída? Porque lá no passado teve pelo menos 2 gerações aí que foram ensinadas que não há limite, que o filho não precisa ser orientado, que ele próprio tem que encontrar os seus limites. Isso não existe. Uma criança é como um livro cujas páginas estão em branco. E o que estiver escrito ali é o que alguém vai escrever. E a responsabilidade de escrever as coisas boas neste livro, chamado criança, chamado o filho, é dos pais. E muitos pais estão colhendo coisas ruins porque deixaram o próprio filho escrever aquilo que ele quisesse. E quando o filho vai escrever o que ele bem pensa, ele vai olhar para a sociedade corrompida e ele vai escrever no livro da sua vida corrupção, desobediência, desordem, violência, morte. E é isto que nós vemos hoje na nossa sociedade. Porque a sociedade está destruída, mergulhada no caos hoje em dia. E isto abarca lá, irmãos, até instâncias de autoridades governamentais que vieram de uma geração destruída por causa da desobediência aos padrões bíblicos. Então, os pais devem ter uma autoridade sábia no lar para com os filhos, educação com brandura, amor, sem rigor excessivo, sem imposição injusta, coisas impossíveis de serem praticadas pelos filhos, mas, enfim, algo segundo o padrão bíblico. Vamos para o tópico 2, a conduta requerida aos filhos agora. Dos filhos. O dever dos filhos é apresentado também de forma bem objetiva. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Lá no capítulo 6, versículo 1. E a explicação para essa postura é muito categórica, porque isto é justo. Então, quando o teu filho, amado irmão, te perguntar, pai, por que eu devo obedecer você como meu pai? Você vai dizer, porque isto é justo. E sabe de uma coisa, irmãos? Ele vai te perguntar assim, mas da onde que você tirou isto? E aí você vai dizer, está escrito. Quando você diz está escrito na palavra de Deus, acabou o argumento. Irmãos, nem o diabo pode argumentar contra Jesus. Porque quando ele vinha com as suas tentações, Jesus dizia assim, está escrito. E ele mudava de assunto. E novamente Jesus dizia, está escrito, ele mudava de assunto. Quando você disser, está escrito, acabou o argumento. Isto vale para o ambiente familiar. Vale também lá fora. Quando você fala a respeito das coisas de Deus com teu amigo, teu colega de trabalho, com aquele que você está evangelizando, quando ele perguntar algo para você e tentar combater as coisas de Deus, você vai dizer para ele, porque está escrito assim, assim, assim. E quando você diz está escrito, você está dizendo que Deus falou. E se Deus falou, terminou o argumento. Porque Deus é soberano. Se Deus escreveu, está escrito, é assim, e não pode ser diferente. Não pode ser diferente, porque isto é justo, diz a palavra. Então, os filhos devem obedecer aos pais, por quê? Porque é justo.
porque foi assim que Deus estabeleceu as coisas e é assim que elas devem funcionar. Então, esta ordem segue, este parâmetro segue a ordem natural divinamente estabelecida, porque Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Está lá em Lucas 2:51. Vamos ver o que diz o texto bíblico de Lucas, capítulo 2, e versículo 51. Lucas 2:51 diz assim: Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Veja, irmãos, que está falando aqui de Jesus quando criança. Ele seguiu com eles para Nazaré porque lhes era obediente. Então, quando o filho nos questionar a respeito de por que ele deve nos obedecer, você vai dizer para ele, porque isso é justo. E você quer um exemplo bíblico do quanto é justo isto? Aí você lê esse texto para ele. Lucas 2:51. Jesus era obediente aos seus pais. E se Jesus, que é Deus, era obediente aos seus pais terrenos, você imagina o que sobra para nós. Como filhos também, né? E os nossos próprios filhos também em relação a mim e a você, que somos seus pais. Então, irmãos, quando você puder dizer está escrito, e você deve poder dizer, do contrário, você não tem argumento forte o suficiente, porque se você disser simplesmente você deve me obedecer, filho, e ele te perguntar por quê, e você disser porque eu estou dizendo, bom, é a tua palavra de ser humano contra a palavra dele, que também é um ser humano. Agora, quando você diz é porque está escrito, então foi Deus que falou. E Deus, ele criou tudo, ele está acima de tudo. Então você está invocando uma autoridade superior à tua própria como pai. Você está invocando a autoridade de Deus Pai, que é pai de você e também do teu filho, que é pai da tua família, pois foi Deus que criou a família. Agora, é óbvio, né, irmãos, que para você dizer está escrito, você tem que conhecer onde está escrito. Você precisa saber que está escrito e saber onde está escrito. E aí você, por isso você precisa conduzir o teu filho no caminho. Se você não estiver junto com ele no caminho, daqui a pouco ele vai saber onde está escrito e você não. Isso é perigoso. Nós devemos saber que está escrito e onde está escrito. Então, por isso, nós devemos lá sentar no banco e aprender junto com eles a palavra de Deus. É por isso que a EBD está chegando na tua casa nessa manhã. É por isso que ela está lá todas as manhãs na nossa congregação, na nossa escola dominical. Se não há escola dominical lá na tua congregação, converse com o encarregado, com o líder do setor. Vamos levantar uma escola dominical lá, ensinar os nossos filhos no caminho, para que eles possam, então, amanhã ser uma igreja justa, correta, perfeita, segundo os padrões divinos. Então, assim, irmãos, os filhos devem obedecer e honrar os pais. Então, obedecer, irmãos, significa cumprir o que é ordenado. E honrar envolve amor, respeito e até mesmo o sustento em caso de necessidade aí para os filhos adultos já. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem debaixo da tutela dos pais, e a honra é um dever para toda a vida. Um filho deve honrar o pai o resto da vida, porque ele é o nosso genitor. Não estaríamos no mundo se não fosse por eles. E vimos também que isto é um mandamento com promessa. Os filhos que obedecem e honram seus pais têm uma promessa: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então os filhos colhem o resultado da obediência. Eu posso dizer com toda certeza, amados irmãos, se eu, meus 5 irmãos, nós hoje podemos prosperar materialmente no âmbito familiar e também ministerialmente, é porque um dia nós observamos esta palavra e enquanto filhos lá no nosso lar, obedecíamos a nossos pais. Éramos submissos a ele. E hoje estamos colhendo as benesses dessa obediência. Então é assim
que os filhos devem obedecer aos pais, e é desta maneira que nós colhemos as bênçãos para a nossa vida. Portanto, irmãos, no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa, a esposa o dever de se submeter e respeitar a liderança do seu marido, aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. E como é que os pais educam os filhos segundo as Escrituras? No caminho, junto com eles, trilhando o mesmo caminho. Então é assim que eles devem permanecer. Aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Um ambiente familiar assim, irmãos, a família prospera materialmente, familiarmente, ou no ambiente familiar, a família prospera materialmente e espiritualmente também, moralmente, porque é um ambiente saudável segundo o padrão bíblico. Fica aqui o recado do Departamento da Escola Bíblica Dominical para você, pai, para você, mãe, para você, filho. Olha a obediência aí, como está a obediência. E essa obediência, irmãos, quando ela começa no lar, ela chega no colégio, do aluno para com a professora. A irmã Marli sabe muito bem do que estamos falando. Ela chega também lá do empregado para com o patrão. Veja que Paulo, quando começa a falar de obediência, submissão aqui, ele começa tratando de uma maneira geral, depois ele entra para o âmbito familiar, porque isto é o correto. Então, o empregado, ele vai fazer a sua obra para ganhar o seu salário, não importa se o patrão está olhando ou não. A Bíblia diz que ele deve fazer como ao Senhor. Onde é que ele aprendeu isto? No caminho, com os seus pais, lá no lar. E aí você vai ser uma bênção. Tudo que você coloca a mão prospera. Eu aprendi isso com o meu pai. Ele dizia para mim assim: filho, quando tiver o teu trabalho, não importa se o patrão está olhando ou não, faz. E outra coisa, nunca diga para ele: isto aqui não é a minha função. Se ele te mandou, faça. Ele sempre dizia isto, porque vai vir o dia que a empresa vai precisar demitir alguém. E não vai ser você. Sabe por quê? Porque você vai conhecer tudo dentro da empresa. Então ele não vai te largar. Veja, irmãos, a sabedoria de um pai ensinando um filho. Eu aprendi assim. E a minha vida tem sido abençoada lá no meu trabalho por causa disto. Meus irmãos, da mesma maneira, que aprenderam a mesma regra que nosso pai aplicava em nossa vida. Então veja, irmãos, a importância da orientação do pai e da mãe em um ambiente familiar saudável. O meu pai e a minha mãe se respeitavam, se amavam, nos amavam também como filhos e nos orientaram. E ministerialmente da mesma maneira. Eu me criei vendo meu pai ser dizimista, ser ofertante, ofertar para a missão, ser um obreiro educado, correto, obediente ao seu líder, obediente ao seu encarregado, obediente ao seu pastor. E ao me criar vendo isto, eu trouxe isto para a minha vida e aplico hoje também no meu ambiente familiar para com os meus filhos, para com a minha esposa e os nossos filhos. É isto que é o padrão divino estabelecido por Deus para a família. Então vamos viver a palavra do Senhor. Vamos aplicar isto, irmãos, lá no nosso ambiente familiar. E as coisas que, se porventura estiverem ruins, elas vão entrar, quando entra no eixo da palavra, as coisas se alinham. Que Deus abençoe você nesta manhã. Pastor João vai colocar um louvor, um pequeno intervalo, enquanto a irmã Marli, juntamente com a irmã Juliana, ali do Recanto da Lagoa, vão estar trazendo a palavra de Deus agora para as crianças. Vamos ter aí pelo menos 45 minutos de palavra de Deus dentro da área infantil. Que Deus abençoe você e na próxima semana estaremos trazendo mais uma lição para a classe de adultos no nosso programa EBD em Casa. Quem gosta de ir à escola dominical? Criança esperta não falta escola dominical. É lá que a gente aprende todas as historinhas da Bíblia. Então vamos lá, amiguinhos, e vamos mostrar que a gente sabe tudo. Criança sabe tudo, vocês vão ver.
que fez a arca quando Deus mandou? Foi Noé! Foi Noé! Quem foi que livrou do Egito Israel? Foi Moisés! Foi Moisés! Quem foi aquele que orou e o sol parou? Foi Josué! Foi Josué! Quem morreu na cruz pra me salvar? Foi Jesus! Só por me amar! Criança sabe tudo, vocês vão ver! Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver! Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver! Eu vou perguntar, elas vão responder. Criança sabe tudo, vocês vão ver! Eu vou perguntar, elas vão responder. 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 Criança sabe ou não sabe? Sabe! E aonde é que a gente aprende tudo isso? Escola Bíblica Dominical, encontro certo do povo de Deus. Hora marcada, não posso atrasar. O Senhor. A paz do Senhor para todos que estão nos escutando nesta manhã, em especial para as crianças, né? Louvamos ao Senhor por esta manhã, né? Essa manhã chuvosa, mas o Senhor tem nos dado para nós estarmos aqui alegres, felizes, para aprendermos mais um pouco a palavra de Deus. E hoje nós temos aqui uma visita especial também, né? Todos os domingos nós estamos trazendo alguém aqui para nos contar uma história bíblica, para falar da palavra do Senhor. E hoje nós estamos aqui com a irmã Juliana, que é prof ali do Recanto da Lagoa, né? É minha prof ali, né, Juliana? Deus abençoe. Então ela vai dar aqui uma paz do Senhor, um bom dia para nossos ouvintes e depois ela vai contar a história. A paz do Senhor, crianças. Paz do Senhor a todos que estão ouvindo. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, pelo chamado dele em nossa vida. E agradecer a irmã Marli por ter me convidado para estar aqui hoje. Amém. E vocês sabem que a Juliana, ela tem uma bênção, né? Ministrando a palavra de Deus ali para as crianças. E ela também é uma bênção fazendo materiais com EVA, né? Com coisas recicláveis. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha que lindo esse aqui, olha. Olha, gente, que lindo. Olha, crianças. Aqui ela fez sobre a criação. Depois nós vamos abrir aqui, se der tempo, né, para mostrar como que é aqui por dentro. E este aqui nós vamos sortear hoje, tá? Para todos aqueles que participarem. Então você participa ali e coloca, nós vamos colocar, vamos sortear para todos, né, Juliana? Bênção, né? Vamos ver para quem que Deus vai levar hoje este álbum aqui da criação. Olha que lindo aqui, crianças, ó. Uma menininha ali, ó, e um menininho. Bênção, né? Daí nós vamos sortear para todos os participantes. Eu estou aqui com o Face, o irmão João, que é o nossa bênção aqui, né, irmão João? Vai falar ali sobre os que vão participar pelo YouTube. E nós vamos estar sorteando hoje. Vamos ver se os professores também estão participando, né, Juliana? Vamos dar uma olhada. É aí, verdade. Então vai ser sorteado este aqui hoje para todos os participantes, tá bom? E eu já vou dando uma palhinha aqui também para os professores que em outubro, que é Dia das Crianças e Dia dos Professores, nós vamos ter aqui no domingo de manhã uma parte especial para o Dia das Crianças. Depois vamos ter também para os professores. Daí vai ter bastante novidade para os professores aqui, tá, gente? Então, depois vai ser sorteado este aqui. Então, bênção de Deus, né? Já vou abrir depois aqui o Face, para eu já começar aqui a numerar, né, os nossos participantes. Você pode colocar aqui, eu amo EBD, tá? Se quiser colocar o hashtag, pode colocar, senão só amo EBD, tá bom? Bênção de Deus, né? Depois de nós ouvirmos esta palavra abençoada com o nosso supervisor, o irmão Roberto Pereira, continuação ali hoje sobre a família, né? Bênção. Então, agora, nós vamos levantar um pouquinho aqui, né? Que o irmão João... Amém? Tá bom? Bênção.
Então, agora nós vamos... Olha aqui. Já abri o Face aqui para nós já começar a ver os números aqui. Então, nós temos bastante coisa hoje para nós apresentarmos, né, irmã Juliana? Aqui está a Bíblia, né? As crianças sabem, os adultos, tudo que nós sempre usamos este livro aqui maravilhoso, né? Que o Senhor nos deixou, que é a Bíblia. Então, hoje a Juliana sabe que é tudo com ela, né? Se ela precisar da minha ajuda, ela vai me dizer, olha, irmã Marli, segura aqui, ou me perguntar alguma Vou coisa, né? precisar Perguntar alguma bastante. coisa que eu saiba responder. Tá, Juliana? Tá bem. E é uma bênção, né, Juliana? Se quiser falar alguma coisinha sobre... Ela tem um menino, né? O Alander. tenho um Que idade menino. tem o Alander, é? 8 anos. 8 anos, é? Fez 8 anos essa semana. Ah, que dia foi o aniversário Foi dia dele? 1º de setembro. Ah, não sei se ele está escutando, mas a Prof. Marli já quer mandar os parabéns para o Alander, né? Deus abençoe. É uma bênção na minha Ele é um vida. menino, assim, coisa mais amada, exemplar, exemplar. Tem uma foto que ele está orando. Nós fizemos a Escola Bíblica Dominical embaixo da figueira, né? Isso. E quando nós estávamos orando, a gente teve que tirar uma foto dele. Ele dobrou bem os joelhinhos, assim, né? E fez assim com as mãozinhas e orou. Coisa mais linda, né, Sim, Juliana? E a ele Juliana é conta cada Deus. testemunho dele, crianças. Se der aqui durante a apresentação, nós vamos comentar mais alguma coisa. Então tá, Juliana. Então tá. Pode começar aí, enquanto eu vou pegando os nomes aqui, tá? Tá bom. Vamos começar então. Eu tô um pouco nervosa. Ah, faz parte, mas Mas- o Espírito Santo do Senhor está aqui Nós vamos conosco. começar. Bom, primeiro eu quero falar, de praxe, uma professora de escola dominical, ela começar falando para as crianças de onde vem cada história que a gente conta, né? Quem é assíduo nas escolas sabe que é da Bíblia. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos Ai, que linda ensina essa Bíblia, tudo. Ju. Linda, né? É, vira ela aqui primeiro para nós vermos. Isso daqui foi o Espírito Santo que me deu também. Olha ali, que linda! Eu não faço nada de mim, é tudo do Espírito Olha de que Deus. benção. E daí ali, como que tu abriu ali, Ju? Aqui tem um sistema de abre e fecha aqui que nem Ai, bolsa. que lindo. Olha, crianças, bem colorida. bem colorida. Olha que linda. Mostra a frente dela agora, Ju, vamos ver. Olha ali. Aqui, ó. Bíblia. Amei esse Bíblia aí, brilhosinho. Ah, eu gostei que também. lindo, Ju. Legal. Benção. Então, nós vamos começar pelo nosso texto áureo. Que eu amo falar o texto áureo. Eu trouxe ele coloridinho, escritinho. Sei que vocês não podem estar aqui agora para falar com a gente, mas vocês estão em casa. E eu vou pedir para a prof. Irmã Marli me ajudar a falar o texto áureo. Pode passar para cá. Isso, um pouco para lá, um pouco para cá. Isso. Olha, que lindo. Saiu lá de dentro da Bíblia, irmã Ju. De dentro da Bíblia. Olha aqui que legal. Ih, Benção. tem mais surpresa dentro dessa Tem mais Bíblia surpresa? aqui. Tem. A Bíblia é cheia de É surpresas, verdade, né? só coisa boa. Ó, viu? Vamos lá, então. Texto Texto áureo. áureo. Ó, igual a escola dominical, né? Que a gente Exatamente. repete. Tô com saudade já. 1, 2, 3. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 8 e 9. 2 Coríntios. E tu viu que tu colocou ele com letra maiúscula, Juliana? Pois Explica pras então, crianças aí, Juliana. Eu ia explicar isso, exatamente. Amei. Olha, a professora Marli é uma boa observadora. É, porque as crianças também devem ter observado ali, ó. É verdade. O ele com letra maiúscula. Por que será, irmã Ju? Por quê? Vou explicar. Vocês sabem o que está nos dizendo aqui? É Paulo que nos fala. Aqui ele fala: confirmeis para com ele. Ele é o nosso Deus, o nosso Criador. E é para ele que devemos confirmar o nosso amor. E já já vocês vão saber por quê, como devemos confirmar. Agora vocês vão saber por que ele disse isso. Porque existe algo que nos separa do amor de Deus se a gente não cuidar. Olha só. Essa aqui é a caixa do pecado. Do pecado, Oh! irmã Marli. Como é feio. Olha como o Olha pecado é só. feio. Nossa. Todo machucado. É mesmo, aqui tem uns... Como é que a gente diz aqui? Agora me deu... Tem o band-aid. Band-aid, muito todo bem. Olha aqui sujo. também, ó. Olha Andou se só. machucando aí, hein? Tudo machucado. Esse aqui é o que nos separa do amor de Deus e nos impede de dizer, de mostrar para Deus o nosso amor por Ele. Vocês sabem, crianças, vocês que estão assistindo, tem algo aqui dentro
eu O que vou será mostrar que tem ali? para vocês. A irmã Marli vai me ajudar, Ah. vai ler, eu vou tirar, ela vai lendo para nós Vamos aqui. ver. Olha só o que diz Que aqui, será que tem dentro dessa confirma caixa? o que eu Tão tô dizendo feia pra essa vocês. caixa. É feia mesmo. Olha aqui, ó. Olha aí, Ô. irmã Marli. O pecado. Aham. O pecado Nos. nos... Lê ali a outra parte. Afasta. Nos afasta. O pecado nos afasta de Deus. Ô, Juliana! Olha aqui. Tu tirou tudo aí de dentro? Tudo daqui de dentro. Ah, Vocês viram como o pecado, olha ele aqui. nos leva a tantas coisas. Olha o que coube dentro dessa caixa do pecado. O pecado, ó, nos afasta De Deus, do nosso de Criador. Deus, do nosso Criador. Por isso, Paulo diz: pelo que vos rogo que confirmeis para com Ele, o nosso Deus, o nosso amor para o nosso Deus. Então, crianças. Posso colocar pra lá, Ju? Isso Pode. aqui? Vamos Essa colocar pra lá. aqui eu vou deixar aqui embaixo, depois a gente vai usar. Tá, isso. Não, vou vai. deixar aqui no teladinho que eu ainda vou usar daqui a pouco. Tá. Olha só o que veio da palavra de Deus como exemplo com relação a isso, ao pecado. Hoje nós vamos falar sobre alguns personagens da Bíblia, que é sobre o sacerdote Eli e os seus filhos. Ele foi o sumo sacerdote do povo de Israel e foi Vai colocar eles ali pra foi depois. Quer que eu segure juiz aqui? de Israel. Pode Acho ser. que passa esse pra lá e eu te pode ajudo. ser. Isso, me dá aqui que daí eu te ajudo. Ah, agora sim. Aqui, ó. Olha aqui. Tu vai arrumando esse aí. aqui é o sacerdote Eli. Ele foi juiz de Israel também durante 40 anos. Ah, quantos anos? 40 anos. Ah, viu, crianças? Ele era sumo sacerdote. Esse aqui eu sou sumo sacerdote Esse Eli. aqui, ó. Muito bem. E os seus filhos Ofni e Finéias. Coloca aí, irmã Esse aqui é o Marli. Ofni, então? Pode ser. Olha, crianças. Olha só o que tem na palavra de Deus, essa história linda. Aí, colocou dentro da Bíblia, né, tia Dentro Ju? da Bíblia. Olha aí, que lindo. Olha aí, professores, olha para vocês ir pegando aí o modelo. Olha que bênção. Irmã Marli, percebeu que tem algo aqui no meio da É história? mesmo, agora que eu percebi. Amarelinho ali, tia Ju. Amarelinho. Depois no final Ai, vou já contar tô o segredo curiosa. desse amarelinho que tem aí. Vamos ver. Ó, crianças, Então- vamos escutando. E tem muito adulto aí olhando, escutando também, Ju. Benção, né? Vai ser benção. Eu espero, se Deus quiser. É. Então, o que aconteceu com esses personagens? Sacerdote Eli, ele também foi o que criou, o que cuidou do profeta Samuel. Claro, eu não vou entrar agora na história, senão não vai dar tempo, mas só para vocês lembrar. E assim como ele criou Samuel, ele criou os filhos dele, vivendo na lei. Na época era uma lei, né? Não era como hoje. Hoje a gente vive outra maneira, que é a graça de Cristo. Mas ele criou todos da mesma maneira, eu acredito. A Bíblia não nos diz com todos esses detalhes, né? Mas ele era, além de sumo sacerdote e juiz de Israel e de Ofni e Finéias, ele era pai. E olha só o que a Bíblia nos traz em relação ao pecado na vida deles. Eles foram criados como nós, muitos de nós fomos criados dentro da casa do Senhor pelo Pai. Eles viam o que o pai tinha que fazer. Como sacerdote, ele era responsável pelos sacrifícios, que o povo levava as ofertas de sacrifício para poder expiar os seus pecados, que era alcançar o perdão de Deus. Ah, porque Jesus ainda não havia vindo essa época, né, tia Ju? Por isso que eles tinham que levar... Eles tinham que oferecer aquele Isso, sacrifício. As pessoas não podiam fazer isso. Eles podiam chegar lá na tenda da congregação, que era onde os sacerdotes ficavam, e oferecer. E aí sim, o sacerdote ia lá no local do holocausto, e eles iam lá e faziam tudo como mandava a lei, que eu não vou entrar agora em detalhes, Isso, não porque é tem muito como. grande. Só que
teve um problema aí na criação desses filhos, irmã Marli. Eu acho, né, que ali faltou um pouquinho de autoridade do papai, né? O papai Eli. Com certeza. Eu não sei, a Bíblia não nos explica com detalhes, mas pelo pouco que nos dá a explicação, eu acredito que ele foi falho. A palavra diz que ele foi falho na criação dos seus filhos. Como vocês estão sendo na criação dos seus filhos? Acho que aqui é um aprendizado para os pais, né? Também, Júlia. Também. Muito papai e muita mamãe aí que está nos escutando, né? Olha, ensinar a Bíblia para a criança. Lembra que nós estávamos comentando ali a importância de nós fazermos com que as crianças se deem conta que elas precisam orar, né? E que Deus nos responde, né? É verdade. E que Ele conhece e sabe o que é melhor para nós, ler a Bíblia, né? Principalmente a gente buscar o Senhor em oração e ler a palavra. Quando o Senhor me deu essa história, o Senhor ele falou muito forte no meu coração. E eu lutei para trazer, porque nós não somos ninguém, mas Deus é tudo na nossa vida. Amém. E eu tenho um menino de 8 anos, como havíamos falado, e antes de trazer a história aqui e falar o que Deus ele botou no meu coração, eu botei em prática na minha casa. Deus falou muito comigo primeiro. Porque a gente é muito falho. A gente vai passando os dias, são muitas coisas, os dias estão muito rápidos, é muita demanda trabalhando em casa, né? Cuidando da casa ao mesmo tempo, dos filhos, da escola dos filhos. Muita coisa passa desapercebida. E o Senhor não nos cobra porque Ele quer o nosso mal. Ele nos cobra porque é um amor, é um cuidado para que não se perca, para que o nosso coração não fique sujo, para que os nossos filhos não se contaminem com as coisas deste mundo. Então, eu te pergunto nessa manhã, porque é o Senhor quem manda eu perguntar, o que você tem feito para aproximar o teu filho do Senhor? Você tem sido exemplo, porque para cobrar nós temos que ser exemplo. É verdade. Não é mesmo? Quando eu vou orar e ler a Bíblia, quando eu vou estudar o Alfa, eu chamo meu filho e eu digo para ele, meu filho, agora é um tempo que nós temos que ter para o Senhor. É um horário que eu quero que tu escolha um louvor que tu goste, que tu pegue a Bíblia ali, começou a ler lá em 1 Gênesis. Não é todo dia que ele lê, porque ele é uma criança de 8 anos. A gente tem que saber levar eles ao Senhor de uma maneira que para eles não seja crucial, né? Não seja cansativo. Como castigo, né? Como um castigo, exatamente. Não pode. A gente tem que fazer eles sentir gosto e amar o Senhor, amar como diz a palavra. É verdade. Então, o Senhor me deu essa história e fica essa pergunta do Senhor para os pais. Você está cuidando do seu filho como manda a palavra? A palavra diz, ensina o menino no caminho em que deva andar, até que envelheça, nunca se desviará dele. É uma promessa. E o Senhor, ele manda te dizer, você pai, você mãe responsável. Eu não posso fugir dessas palavras que o Senhor me deu. Que ele não disse primeiro, ele não promete nessa palavra, que o teu filho não vai se desviar, então crie ele no caminho. Não, ele diz, para eu cumprir a minha promessa, você tem que criar ele no caminho do Senhor. Aí então ele terá compromisso com teu filho. E eu entrego essas palavras no nome do Senhor. Tem que ter compromisso, verdade. Então, o que aconteceu aqui? Ofni e Finéias, eles não seguiram nada do que o papai deles ensinou. Ao contrário de Samuel, que foi um exemplo, né? É verdade. O que eles faziam, eles iam à tenda, eles estavam ali naquela tenda que era santificada ao Senhor. E quando eles pegavam aquele sacrifício, aquelas ofertas, eles roubavam do Senhor. Tia Marli, roubar é muito feio. O papai deles não via, mas o papai do céu via. Verdade. Viu? Só como não pode fazer nada escondido, né, Tia Ju? Não pode. Nada, porque Deus vê tudo. Vê tudo. E eles pegavam, então roubavam aquelas ofertas, né? Eles roubavam os animais que eram para ser sacrificados ali, queimados. Eles comiam o que era de Deus. Eles roubavam. Eu acredito que tudo ali, a palavra do Senhor nos fala das ofertas de sacrifício, mas eu acredito que se eles roubavam isso, eles roubavam tudo. Outras coisas também. E além de ensinar o povo a como andar de maneira correta na presença do Senhor, cumprindo as leis, as ordenanças de Deus, eles desviavam o povo do caminho, né? A palavra nos relata isso. Olha como é que Deus via eles. Aqui diz assim, ó, em 1 Samuel capítulo 2, verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial,
e não conheciam o Senhor. Vocês vê, crianças, não basta vocês serem criados dentro da casa do Senhor, irem nos cultos todos os dias, ter a rotina de ir na EBD quando ainda era possível fazê-la na igreja, participar do culto doméstico dentro da tua casa com teu pai e a tua mãe porque eles estão mandando, e você não querer conhecer o Senhor, porque não te dá o direito de conhecer o Senhor, fazer tudo o que eu disse antes. Para você conhecer o Senhor, você tem que, por livre, espontânea vontade, teu querer, dobrar o teu joelhinho no teu quarto, falar com o Papai do Céu naquele momento que ninguém está te vendo. Você deve pensar, mas o que eu tenho para falar com esse Deus tão importante? Você tem muita coisa. Você tem que pedir pela tua família, pela tua vida, pelo teu futuro. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. E Ele fala com vocês, futuro da igreja, nesta manhã. Entrega os teus caminhos ao Senhor verdadeiramente. Não fica seguindo os teus pais apenas por rotina. Dobra os teus joelhos, fala com o Senhor na tua casa. Se tu não sabe ler ainda, pede, mamãe, papai. Eu ouvi um dia uma história na escola e eu quero ouvir de novo, conta pra mim. Ouve o louvor que te traz alegria ao teu coração e canta bem alto para o Senhor da tua casa. Você não pode estar hoje dentro da igreja, mas o Senhor está aí onde você está neste momento. Labassuricanda, xarabaganda, labassurianda, labassurianda, labassi. O Senhor fala contigo nesta manhã, ouça a voz do Senhor. E o Senhor aqui, tia Marli, não achou neles, tia Marli, graça. A palavra do Senhor diz que eles não tinham graça aos olhos do Senhor. E eles foram criados e eles perderam a unção, eles perderam tudo do Senhor porque eles eram errados. Faziam tudo errado, eles faziam tia. tudo errado, tia Marli. Eles namoravam, sabe aonde, tia Marli? Ai, eu tenho até vergonha de falar, tia Marli. Ah, eles perderam a graça? Tu acabou de dizer que eles perderam a graça. Perderam a graça. E a criança, o adulto, o jovem que perde a graça, misericórdia, né? Misericórdia. Ele já não se preocupa com nada. Você vai passar eles não têm vergonha, você vai fazer uma coisa que vai temor. deixar o papai e a mamãe envergonhado. E eles verdade. não têm mais perderam o temor, né? Perderam a graça, tudo, perderam o tudo. temor, perderam tudo. Eles nem entravam para se esconder, que eu não sei o que era pior se eles fizessem. Eles usavam qualquer mulher, era todas as mulheres, eles namoravam Faziam na porta tudo. da tenda. Imagina a tristeza do pai. O pai era triste, né, tia Marli? Mas a igual, palavra ele diz, né? não cobrava. O amor dele não foi um amor verdadeiro pelos filhos. Porque quem ama o seu filho de verdade Ele corrige. Corrige, ele cobra. Na vara da sabedoria. Ah, viu? Né? Na vara da sabedoria. É a palavra isso mesmo, de com Deus. a palavra. Exatamente. Então, Ófine e Finéias era o nome deles, viu, Ófine e crianças? Finéias, Viu? Nós isso falamos mesmo. lá no início. E Daí, tia Ju. Olha só o que aconteceu. O Senhor já cansado, o povo reclamava para o pai dele e o pai deles não fazia nada. Ele tinha autoridade, imagina, era pai, sumo sacerdote, juiz de Israel. Como que ele não tinha autoridade para mudar tudo isso? Os filhos. Mas olha só, ele criou Samuel e Samuel foi uma bênção, né? É verdade. E então, o que aconteceu? O Senhor mandou um profeta até Eli e declarou uma profecia contra a casa dele. Sabe o que Deus disse? Sabe, tia Ju, veio uma profecia. E será que as crianças sabem o que é profecia? Ah, é verdade. Não sei. Mas nós podemos explicar. É uma mensagem que vem Senhor. Diretamente do Senhor, né? Daí Deus usa alguém para entregar essa mensagem para aquela pessoa, né, tia Ju? Exatamente. Verdade. Daí veio um profeta entregar a mensagem do Senhor. O Senhor mandou ele entregar dizendo que iria matar os 2 filhos dele no mesmo dia. Tia Ju. Que tristeza. Imagina um pai e uma mãe receber uma notícia dessa. E ainda o Senhor, ele amaldiçoou toda a descendência de Eli. Nossa! Muitos dizem assim, que o Senhor, ele é o Senhor de só uma palavra. Pois o Senhor, eu mostro para vocês na Bíblia que não. Porque o Senhor, nesta profecia, ele diz assim, que ele escolheu a descendência de Eli e a promessa foi dada a quem? Ao pai de Eli.
que toda a casa dele não sairia da presença dos olhos dele. Mas por causa da falta de respeito, de obediência e temor a Deus, não seguiram aquilo que de repente o pai de Eli fez, né? O Senhor disse, pois volta atrás no que disse. E hoje eu lanço sobre ti uma maldição, que a tua descendência não chegará na velhice, desde todos iriam morrer na mocidade. Isso tudo pelas faltas dos filhos. Pelas faltas dos filhos e pela falta de correção do pai. De correção do pai. Olha que tristeza. Olha a responsabilidade do pai e da mãe, né? Muita responsabilidade. Explique para o seu filho. Não fale com ele por metáforas. O teu filho não tem 30 anos. O teu filho deve ter a partir de quantos anos a gente consegue, irmã Marli, educar uma criança e ensinar a palavra? Desde que nasce. Quando tá lá no ventre, a mamãe tu já fala, né? Você E cada é especial. etapa é uma de uma maneira de falar, lúdica de apresentar. falar, de apresentar. Explique, não diga para o seu filho, isso é pecado. Ele vai te dizer, mas por que, mãe? Por que, pai? Tira esse tempo para dizer para o seu filho o que é o pecado. Explique para o seu filho o que entristece o Senhor. Não diga apenas para ele assim, isso não é de Deus. Ele vai dizer para ti, mas todo mundo faz. E ele vai pela quantidade. A importância dos pais irem a EBD também. Para aprenderem, né? Tem muito pai que não sabe explicar. Tem muito então, pai que não sabe. Começa aí na EBD. Se não vai, escuta a EBD aqui, né? Ou os outros programas que nós temos aqui na rádio. Olha, tem muito. Tem coisas para a pessoa aprender, né? É verdade. Né, eu vou falar que nos tempos de hoje, com a tecnologia que nós temos, sabendo usar, a gente adquire muito conhecimento. Muito conhecimento. E olha a benção Deus tem dado essa rádio, né? É verdade. Que a gente aprende, benção. Aprende muito. Ai, tá uma benção, Ju. Eu tô aqui. Então, olha só o que aconteceu. Chegou o dia da promessa do Senhor se cumprir. O povo de Israel saiu a uma batalha contra o povo filisteu. Só que o povo de Israel era muito temido pela fama, né? Olha quem era o general do povo de Israel, né? Era o nosso Senhor Deus. Só que no começo da guerra, algo começou a dar errado, irmã Marli. Muitos homens começaram a morrer. E eles viram que tinha algo de errado. Então, alguém, diz a palavra, que alguém teve a ideia de buscar a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança, tia Marli? Pois é, né, tia? A Arca da Aliança representava a presença de Deus. E ele ficava na tenda. Aquela famosa tenda da congregação que eu falei. Lembram, crianças? Não era todos que podiam se chegar até. Olha, se você quer aprender mesmo mais sobre isso, vai na EBD. Assiste a EBD, exatamente. E então, eles pegaram, buscaram lá na tenda. E quem é que foi levando? Ofni e Finéias. Acharam que podiam pegar a arca ainda depois de tudo que aprontaram, tia Ju? Sim, porque somente os sacerdotes podiam carregar. Mas eu acho que subiu para a cabeça, tia Marli. O cargo, acharam que era filho do sumo sacerdote Eli. Podiam, né? Podiam tudo. Pra te ver como eles não conheciam a lei, né, Ju? Não conheciam. Eles não viviam. Eles conheciam, mas não viviam. Não viviam. Né? Isso mesmo. Muitos de nós... Muitos dos nossos pequenos adolescentes estão indo na igreja, estão aprendendo. Escutam, mas não guardam no coraçãozinho, tia Marli. A palavra do Senhor diz, guarda suas palavras no meu coração para não pecar contra ti. E muitos não praticam. Isso é praticar. Tu saber, mas tu tem que praticar. E eles não guardaram nada no coração. Eles pensaram, acham, meu pai é juiz de Israel. O meu pai é o sumo sacerdote, que é muito acima do que eles eram. Então eu faço o que eu quiser. Será que tem alguma criança, algum adolescente que se acha no direito de fazer da casa do Senhor qualquer bagunça, qualquer coisa, porque é filho de pastor? Porque é filho de um líder de algum departamento? Porque é filho de encarregado? Crianças, obreiro? Vocês estão errados se vocês pensam assim, porque olha o que o Senhor fez com os filhos do sumo sacerdote e juiz de Israel, porque eles não tinham postura nenhuma na casa do Senhor. E a salvação é individual, né, Ju? Exatamente. Ninguém vai ir agarrado no papai, morar lá no céu, na mamãe. É verdade, ninguém vai na saia, essa história é mentira. Então, quando eles estavam carregando, diz a palavra,
que um forte estrondo se ouviu, que era a presença de Deus. Mas não era a favor deles, era o Senhor brabo, porque eles eram pecadores, não porque eles eram pecadores, todos nós somos. Porque eles praticavam o pecado. Eles eram imundos, o coração deles era assim, ó, tia Marli, deixa eu te mostrar aqui, tia Marli, olha aqui que a caixa do pecado nos trouxe. Olha aqui, o coração deles eram assim. Daí eu não sei se vai dar para ver, mas era todo machucado. Dá sim um pouquinho. Era com Olha uma só. aparência feia, uma aparência ruim. Olha aqui, tinha até um furo aqui, tia Marli, ó. Olha aqui, ó. Meu Deus, o coração tava horrível. machucado. Tá faltando uma coisa ali, era uma brecha. Olha, era brecha, exatamente. Deram brecha para deixar o coração entrar. E aí, como que eles iam carregar a arca da aliança, que era a presença de Deus, tia Marli? Nem pensar. Desse jeito. Então, o povo lá, filisteu, ouviu o barulho e tremeu, porque eles sabiam que aquele povo era temido porque tinha um Deus poderoso. Eles acharam que iam perder. Mas olha, crianças, o que aconteceu? Eles perderam a batalha. Os filhos de Eli morreram. Perderam a arca da aliança pro povo inimigo. Viu só? Olha que tristeza. E então o sacerdote? alguém correu pro sacerdote ali para contar a história toda. E ele ouviu a notícia. E olha bem o que aconteceu. Ele caiu da cadeira na porta da tenda. Ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Mas vocês sabem por que ele morreu? Não foi porque os filhos morreram. Diz que foi quando ele ouviu que a arca tinha sido levada. Tinha sido levada. Sabe por quê, crianças? Foi a presença. Porque o pecado nos cega. É. E naquele momento, que foi o último momento dele nessa terra, que o Senhor enviou aquele homem para contar o que aconteceu, ele viu que a presença do Senhor tinha sido levada da vida dele. Agora, se ele foi salvo ou não, só a Deus pertence. É verdade. Mas nunca queiram correr esse risco. Não deixe a presença do Senhor sair da tua vida. A tenda da congregação aqui que eu falo é o teu coração. A presença do Senhor hoje não é a arca, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Clame ao Senhor no teu quarto, na tua casa. Quando o papai e a mamãe ele fizer um culto doméstico, ele te chamar para orar, tu faça isso de coração aberto. Deixa o Senhor entrar dentro do teu coração. Ele tem muito para ti. E olha só, tia Marli, agora eu quero saber aqui. Sabe o que quer dizer essa bola amarela? Na palavra de Deus diz assim, tia Marli, ó, que o Senhor é luz. Amém. Essa luz representou todo o tempo da história o nosso Deus. Sabe por quê, tia Marli? Porque o tempo todo que eles estavam aqui representando o pecado, tudo de errado, o Senhor contemplou a vida deles. De repente, muitos do povo não viram o que eles faziam. O pai não via, mas o Senhor viu. Crianças, o Senhor manda dizer para alguém nesta manhã, eu não sei quem é, mas o Senhor falou comigo há 15 dias praticamente, ele disse, eu preciso falar com alguém. Tu diga para esta pessoa e eu vou te dizer agora, que quando tu vai no teu quarto, depois daquele culto doméstico que o teu pai e a tua mãe proporciona para vocês no teu lar, e tu pega aquele celular ou aquele tablet, não sei que aparelho tu usa, e tu leva aos teus olhos e aos teus ouvidos o que não agrada a Deus. O Senhor está vendo. O teu pai e a tua mãe não está vendo que você está sendo falso, que está sendo cínico, que você está ali fazendo um teatro na hora do culto doméstico, mas ele vê o que tu faz no teu quarto e o Senhor diz, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de buscar ao Senhor de verdade. E se você está sentindo a presença do Senhor na tua casa, no teu lugar, tu não precisa agora dizer, sou eu, mamãe, sou eu, papai, mas eu tenho agora um segredo para te contar. Eu vou terminar esta lição, tia Marli, aqui, ó, ensinando. Ju, eu vou dar só um recadinho aqui, tá? Tá bom. Você coloca ali, eu amo EBD, para você ganhar aqui, ó, um álbum da criação, tá? Vou só colocar os nomes de quem colocou aqui, eu amo EBD, tem que ter a palavra EBD, tá bom?
que essa lição maravilhosa que nós estamos ouvindo aqui, já estou colocando, olha aqui, ó, Susan. Paz, amadas, amo muito essa equipe maravilhosa do Recanto. Um beijo, tia Marli. Estamos na escuta. Tunico quer ganhar a caixa personalizada da Ju. A Renata, Ju. A Renata tem 2 filhinhos. Tu ganhaste ela para Jesus, né? Amém, glória a Deus que por isso. bênção. Mandou um abraço aqui a mãe da Ju, a Cleusa. Amém, te amo, Bênção, mãe. olha só, a irmã Ângela Borba, a Nayana, que já veio apresentar aqui. Tá muito lindo aqui, Ju. Amém. Todo mundo aqui, Glória a né? Jesus. Bênção, Deus está usando aqui. A irmã Marília também, Deus abençoe a equipe do Recanto, saudade. Então, para você ganhar o álbum aqui, você tem que colocar Eu Amo EBD, tá? A irmã Marília já colocou aqui, ó. Tem outras irmãs que Glória a colocaram Deus. também, a Renata. Pode continuar, Ju. Ai, que Então, lindo! Ai, eu vou estou mostrar. deslumbrada aqui com essas coisas lindas. Nós temos Agora, um se o segredo, Tunico vê olha essa aqui, ele vai querer essa aí. Tia Marli, o que é isso aqui, tia Marli? Aqui? O que isso daqui representa, tia Marli? Não é o... Esse é o túmulo, o do túmulo. nosso Senhor. É, que lindo. Olha, está aqui com a essa porta caixa. aberta. E a cruz, A olha só. cruz E de aqui os Cristo. verdinhos. Olha que lindas letras, caixa. Tá escrito aí, é mais lindo ainda, Ju. O que está escrito aqui, tia Marli? Caixa do perdão. Glória a Então Deus. tem a caixa do pecado e a caixa do perdão. Exatamente. Oh, glória. Olha o segredo que eu trouxe para vocês, crianças.